Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi enfrentar o Racing num jogo que era importantíssimo para o clube, era importantíssimo para que o São Paulo não dependesse de outro resultado para se classificar na primeira colocação e aí pegar, teoricamente, um adversário menos complicado na próxima fase da Libertadores. Lembrando que se o São Paulo pegar um adversário muito complicado agora, só para explicar assim, muito claramente, pode ser eliminado quando o time ainda não está pronto, quando não assimilou direito o trabalho do Crespo. Às vezes poderia pegar esse time num estágio mais lá para frente e ter a chance de classificação, fora a premiação até esta fase. Então o São Paulo, infelizmente, endividado do jeito que está, sabendo que vai ter que vender jogadores, deveria ter pensado no torneio que dá mais moral e título do que jogar todas as suas forças ali no Paulista. Agora, estamos numa situação complicada porque este é o vídeo de jogo da primeira derrota do São Paulo para um time argentino no Morumbi. O São Paulo acabou perdendo de 1-0 para o Racing, com muitos erros no planejamento, coisas que a gente já vinha falando aqui. Né? O São Paulo se matou para conseguir chegar à final do Paulista. E quando eu falo se matou aonde? Se matou em colocar todos os titulares lá atrás, quando a gente criticava em jogos como São Caetano, jogos que não precisava, e perdeu três titulares, sendo dois dos principais e um com potencial para ser o principal titular do ataque, junto com o Luciano, que é o Éder, perdeu Daniel Alves, Luciano e Éder, para as fases agudas. Quando é nas fases agudas, os jogos de mata-mata do Campeonato Paulista, só mata, né? Um jogo só, mas é mata-mata mesmo assim, e agora a decisão da Libertadores. Nesse momento a gente não tinha três dos principais jogadores. Até para mesclar o time, quando você não tem três titulares, a coisa fica mais complicada, porque o time reserva vai ter jogadores que são reservas do reserva. Coisas que a gente falou, coisas que a gente explicou e que agora tornam a situação do São Paulo muito difícil, que vai enfrentar uma final que a gente quer que vence, tomara que vence, com um adversário que é favorito e que pouco se lixou para o Campeonato Paulista. Essa é a situação do São Paulo. Vamos falar do jogo de hoje, as coisas que não deram certo, os jogadores que não conseguiram entregar o esquema, o que o Crespo pensou e o que ele tentou ainda mudar, e sabe-se lá o quanto isso vai comprometer, inclusive a final do Paulista, porque hoje o Luciano entrou e eu tive a impressão de que sentiu, em muitos momentos ali ele colocou a mão na perna, eu vi em pelo menos 3 momentos da transmissão que ele colocou a mão na perna e fez uma cara de dor. Ele já fez isso antes no jogo contra o Fluminense na temporada passada e acabou ficando fora da decisão contra o Grêmio, mas de novo, eu não consigo entender isso. E o Daniel Alves, que não parece ter sentido nada, e eu espero que esteja inteiro para a final, que vai acontecer daqui a 48 horas, o que é um absurdo. Gabriel, o que você achou do jogo? Eu sei que você está muito, muito irritado, e a gente ainda esperou um pouco para começar. A gente estava respondendo algumas pessoas no Twitter, que é uma rede social que a gente também dá muita importância ali para a galera que vai, para explicar coisas óbvias que a gente está falando aqui, para não parecer que é oportunismo nosso. São Paulo vem errando há 10 anos, e a gente torce para que, mesmo tendo errado em algumas coisas nesse ano, que seja campeão paulista e que vá até as finais da Libertadores e conquiste, se possível for. Mas dificultou essa trajetória. E é isso que a gente não queria. Um time que está em crise deveria pensar em não dificultar, e não procurar atalhos, e não procurar caminhos mais fáceis, e dar prioridade porque realmente tem prioridade. O que você achou que não funcionou hoje no jogo? Vou me ater a falar só do jogo. Do jogo. Extremamente irritado. Eu imagino, tá? E eu tô bem de saco cheio de ter que explicar algumas diferenças entre planejamento e resultado. Tá? Porque tem gente que acha que as coisas estão ligadas de uma maneira científica. Né? Não, como está na final do campeonato, tá tudo bem, não sei o quê. Tem gente que acha que torcida tem a ver com planejamento. Então eu já estou de saco cheio de explicar esse tipo de coisa. É bem óbvio, o clube quer ganhar o Campeonato Paulista porque quer ganhar o Campeonato Paulista a qualquer custo. Tá? Inclusive, eu acho hoje um excelente vídeo para você fazer a associação que você fez do Campeonato Brasileiro em novembro. Tá? Mas aí você guarda e faz depois. Em relação ao jogo, tá? Já que hoje não importava tanto, porque era Libertadores, e a gente já tinha tido uma palhinha de como é que era o jogo do Racing, né? O estilo de jogo, porque hoje eram outros jogadores, quase nenhum dos que enfrentaram o São Paulo no primeiro turno, mas era um estilo de jogo de um time muito físico, de um time forte em bola aérea. Por isso eu acho que o Crespo entra com o William. Eu não condeno a entrada do William no começo do jogo. Eu acho que houve uma demora para depois você substituí-lo, você fazer as mexidas, mas ele coloca o William para ter um jogador, primeiro, mais experiente, e depois um jogador um pouco mais forte.
contra o Mirassol, o São Paulo com o Lisiero fazia essa pressão lá em cima, bem na saída de bola do Mirassol. Era o Lisiero um dos responsáveis por subir até na frente do Benítez para fazer essa marcação, para dificultar a saída. E hoje o William, em muitos momentos, a gente via ele colado no Martinez, que era o volante à frente dos 3 zagueiros do Racing, para dificultar essa saída. Então, houve essa opção. O William, muitas vezes, até os primeiros 10 minutos ali, mais ou menos, do primeiro tempo, houve um jogo razoável e uma boa oportunidade criada pelo próprio William, em que ele serve o Galeano, que domina muito mal a bola. O passe do William é correto. O Galeano estava... O Galeano que se atrapalhou, né? O Galeano estava livre, bem posicionado na área, o passe veio na medida, ele deveria ter ajeitado a bola e ido para cima do goleiro para fazer o gol. Ele domina... Eu não sei explicar o que ele fez ali. Então, assim, a escolha tem fundamento. Por que não jogou o Thales, não sei o quê? Porque era um jogo diferente do jogo do Rentistas, em estratégia, em característica do adversário. Foi provavelmente o mesmo motivo que fez o Bruno Alves jogar no lugar do Léo, lá na Argentina, contra o mesmo Racing. E aí, aproveitando para falar de Bruno Alves e Léo, com o trio de defesa que o São Paulo teve hoje, há muita dificuldade de construir o jogo desde trás. O São Paulo não tem o Léo, não o Léo. O São Paulo não tem um Léo nesse time reserva. Em teoria, poderia ser o Diego, que não vem bem. Sim. Fez uma partida muito abaixo. Teve uma saída do Diego boa, uma que você até comentou na hora, no segundo tempo, você falou, pô, Diego, você sabe fazer isso, era isso que você precisava fazer, que ele sai limpo o lance, sai muito tranquilo. Como o Léo muitas vezes faz, o passe aberto, o primeiro jogador vem fechado, você joga o corpo para fazer o passe e tenta girar para conduzir a bola quando isso for possível. O Diego, por exemplo, errou um lance parecido com esse contra o Bragantino, naquele jogo lá, no primeiro jogo de 2021, porque não era o momento ali, o jogador não estava fechando completamente o passe, você claramente corria um risco de perder a bola ali, e ele conduz mal a bola naquele lance. Então, o São Paulo tem essa dificuldade de construção, o Nestor ficou responsável por ser o primeiro homem ali do meio de campo para fazer essa saída, muitas vezes errou, principalmente bolas mais esticadas, bolas que era para ser uma bola de quebrar linha, uma bola de construir o jogo. O Igor Gomes, eu acho que foi o melhor jogador do São Paulo no primeiro tempo, correu, infiltrou na área, quase fez o gol, cobrou uma ou outra boa falta para jogar a bola na área, ainda que não tenha virado uma grande oportunidade, mas se movimentou e conseguiu trocar passes mais rápidos, né? Que uma das características, além dos 3 zagueiros, a dificuldade de construir o jogo desde trás, uma das diferenças do time titular para o time reserva é o time titular dificilmente deixa de se aproximar. Você pode ter jogadores que vão tomar a decisão errada, você pode ter um jogador que vai acabar prendendo demais a bola, que vai errar o passe, mas a construção do time, o posicionamento, ele vai estar correto na maioria das vezes. No time reserva isso é mais difícil e passava um pouco pela má fase do Igor Gomes e pelo time reserva ainda não ter encontrado um segundo atacante, não ter encontrado um Luciano, não ter encontrado um Gabriel Sara. O time reserva não tem esse jogador. O Galeano vai muito mal ali, foi mal todas as vezes que foi ali, o Rojas foi mal todas as vezes que foi ali, e o São Paulo não consegue ter essa aproximação para construir as jogadas. Isso somado, a gente sempre fala do estilo de jogo do Crespo, que privilegia muito os alas, somado num dia muito infeliz do Orejuela, que vale lembrar, é o segundo jogo dele pelo São Paulo, e não jogava desde janeiro. Teve uma contusão em janeiro, depois teve uma contusão quando chegou ao São Paulo, fez a sua estreia contra o Rentistas, uma boa estreia, e hoje não foi bem. Não sei o motivo de não ter ido bem, provavelmente ou possivelmente é ritmo de jogo ou um dia em que o jogador não estava numa noite feliz, mas foi uma partida muito ruim. Horrorosa, horrorosa, sim, terrível. Que a gente não vai pegar um jogador e vai destruir um jogador por uma partida, mas foi uma partida horrorosa, como alguns outros jogadores tiveram, partidas hoje de nível que ele horroroso. Participa, para mim um dos piores. Sim, mas é um dos 3 que deixam muito a desejar no gol do Racing. O primeiro é o Diego, que passa voando numa bola. Ali, você xingou na hora, antes do lance concluir, você já estava aqui, que aconteceu ali, sim. Não tinha motivo, até porque você é um zagueiro, então ou você vai para decidir o lance, ou você mantém a sua posição. Ele passou voando, a bola chegou aberta
Na ponta, o Orejuela deu todo o espaço do mundo para o jogador parar, receber, olhar na área, entender o que vai fazer. E o Novillo, que era o jogador que estava dentro da área, até a infiltração do Rojas, eu acho que o outro era o Domingues, que se infiltram quando o cruzamento já está praticamente saindo. Até essa infiltração, o Novillo era o único jogador do Racing na área. Quando eu não lembro quem domina a bola, não lembro quem dá assistência, mas quando o jogador do Racing domina a bola aberto, não sei se era o Louveira, não lembro. Quando ele domina a bola aberto, no momento em que ele domina, só o Novillo está na área. Sim. Então a responsabilidade era marcar o Novillo. Sim, claro. E principalmente do zagueiro, que estava em cima dele. A marcação é absolutamente distante, o Novillo se desloca com a maior facilidade do mundo sem ser incomodado, e aí recebe o cruzamento que ele não precisa nem saltar, ele praticamente abaixa para desviar de cabeça e jogar no canto oposto do Volpi. Então, que não tinha nenhuma chance, não tinha o que fazer. Ali não tinha o que fazer. Não tem. Então, assim, foram uma série de erros ali que fizeram o São Paulo sentir o gol naquele momento, e até o jogo razoável que tinha feito nos primeiros minutos de jogo se perdeu. E aí o Racing termina até o fim do primeiro tempo melhor, o São Paulo volta com a mesma formação para o segundo tempo, e tenta pressionar de uma maneira pouco efetiva, de uma maneira que a gente viu algumas vezes, não todas, mas algumas vezes acontecer, às vezes mais recentes, acontecer com um time reserva. Um time que tem essa dificuldade de se aproximar, que tem essa dificuldade de trocar passes mais rápidos, então às vezes a bola está com o São Paulo, e para a bola sair de um lado, chegar do outro, depois entra o Shailon, depois entra o Nelson, para a bola entrar, para esse passe sair vertical, é uma demora, é muito tempo, e a principal característica do time titular, principalmente nas ótimas partidas que fez contra a Ferroviária e Mirassol, foi essa velocidade de passe, foi essa movimentação constante. Isso foi muito elogiado pelo Crespo nas coletivas desses dois jogos, e hoje a gente não conseguiu encaixar isso com o time alternativo. E para piorar, a gente teve uma grande chance no segundo tempo, que uma excelente enfiada de bola do Daniel Alves, o Shailon opta por deixar a bola quicar, mas consegue salvar a jogada, e o Luciano, no movimento infeliz, não consegue colocar a bola para dentro. O Shailon podia ter tentado antes, na bola pingar, infelizmente ele, não teve segurança, talvez, para fazer isso. Também o Shailon é um jogador que está tentando se adaptar aí ao São Paulo e provar que tem valor, também não é uma coisa de se condenar. O próprio Daniel Alves tem um lance que ele tenta dar um voleio, que não era o momento para aquilo, eu critiquei, muita gente não entendeu a crítica. Quando eu falo não é o momento, num jogo como aquele, um jogador que nunca acertou uma jogada daquela, não é momento de você tentar ser o herói quando você pode matar a bola de frente pro lance e de repente fazer uma jogada melhor, mais plantada, não tinha uma marcação tão efetiva, era diferente. Mas é um problema para o São Paulo, porque assim, não é o aspecto moral nem tudo, mas veja, nós traçamos um planejamento, daí a gente colocou o Luciano entrou no sacrifício, o Luciano que estava se recuperando de contusão agora, que fez poucos minutos de partida, e hoje uma coisa que me preocupou, eu já falei no comecinho do vídeo, isso foi uma coisa que o Gabriel chamou a atenção na primeira vez, eu vi mais duas, do Luciano colocando a mão na perna, como se tivesse sentido, como se tivesse incomodado com alguma coisa. A última vez que a gente viu isso foi, como eu falei lá no começo, no ano passado... A gente viu isso foi domingo. Domingo ele também não estava legal, mas eu estou dizendo, a última vez que a gente viu isso e ele não ficou disponível para o jogo, foi quando ele jogou no Grêmio, contra o Grêmio, já no sacrifício, e colocaram ele 3 dias depois contra o Fluminense. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem coisas que o São Paulo faz de modo crônico, mesmo trocando a comissão. Tem coisas no planejamento do São Paulo que me preocupam. Muda tudo no São Paulo, mudam as pessoas, a gente tem até uma gestão nova e a gente vê os mesmos erros de 10 anos sendo repetidos os 10 anos. Tá? Essa coisa de São Paulo finalmente deu prioridade para o Paulista, São Paulo deu prioridade para o Paulista nos últimos 10 anos. E deu de novo agora. E tomara que dessa vez dê certo. Tomara que vença. Tomara. Estamos torcendo muito. Mas a maneira como o São Paulo se comportou lá atrás, lá naqueles 12 jogos, quando o time já estava virtualmente classificado e continuou apostando nos titulares, até perder 3 deles para as fases agudas, e que a gente fala isso em todos os vídeos de jogo. Vocês podem pegar os vídeos de jogos do Campeonato Paulista, em todos eles a gente faz a mesma crítica. Não teria, obviamente nos que foi com o time titular. Né? Não teríamos colocado a galera aqui, porque nas fases agudas a gente pode perder jogadores importantes. Isso aconteceu no ano passado, no retrasado, no anterior ao retrasado, e assim por diante nos últimos 10 anos.
Não é uma coisa que a gente está falando que a gente tirou de qualquer lugar, é uma coisa que a gente está observando que é um problema crônico do São Paulo. E em alguns momentos, treinadores tinham ideias diferentes, mas acataram o planejamento do clube, porque o clube entendia, nossa, é muita pressão e a gente tem que ganhar o Paulista, que é o campeonato mais fácil de vencer. Isso não é de hoje, tá? Isso está acontecendo no São Paulo há muito tempo. Só mudou um pouco o discurso, porque agora a gente chegou na final. Porque também o São Paulo está dando sorte em algumas coisas em sorteios e tem um trabalho muito bem feito, sendo feito por essa comissão, mas que nós temos medo, porque a gente é sempre aquela galera que fica sempre do contra. Tipo, todo mundo fica empolgado com o técnico, fica todo mundo, a gente, calma, gente, ainda é começo, vocês são terríveis, vocês não querem a vitória, tá, não sei o quê. Aí, quando todo mundo perde o encanto pelo treinador, isso aconteceu com muitos treinadores, a gente vira as viúvas do treinador, a gente fica tentando defender que o trabalho tenha continuidade. Então a gente apanha quando a galera tá empolgada dizendo, calma, não é tudo isso. E aí, quando perde, a gente fala, calma, gente, ó, tem um trabalho bom, cala a boca, vocês estão defendendo porque vocês gostam, porque o cara é argentino, porque o cara é uruguai, porque o cara é da cambalhota, porque o cara fala de amor. Não é nada disso. Que fica claro que a maior vítima do que está acontecendo é o Crespo. Tá? A maior vítima. É um trabalho bom, o cara tem inteligência, futebol. A gente já teve inúmeras coletivas do Crespo implorando tempo para treinar. Enquanto isso, o São Paulo tinha que jogar com o titular em todas as rodadas do Campeonato Paulista, porque não dá, e aí foi poupar quando o jogo era de 48 horas ali. Mesmo assim, nem todos de 48 horas, jogou 2 vezes em 48 horas com o mesmo time. O Crespo implorando tempo para treinar, o São Paulo preferiu não dar. A gente teve entrevista do Alejandro Corran, que é o preparador físico dele, e a gente teve entrevista do preparador de goleiro do São Paulo também, para uma televisão argentina, que eu assisti hoje essa entrevista, e os dois, tanto o Alejandro quanto o preparador de goleiro do São Paulo, que eu esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. Ambos foram muito claros em que agradeceram e ficaram contentes com a pausa que o São Paulo teve, porque eles puderam treinar um pouco. Treinar um pouco. E só uma observação. Eles ficaram contentes com isso. A comissão técnica. Sabe quem brigou para que o campeonato voltasse imediatamente? A direção de São Paulo. Então, a direção de São Paulo não queria essa pausa, que a comissão técnica agradeceu muito, porque eles precisam de tempo. Vocês estão entendendo como o que atrapalha o São Paulo é o São Paulo, não é o Crespo, não é o Corran, não é o problema administrativo do São Paulo é muito mais grave. E quando eu falo grave, não é trágico, não é tem que arrancar todo mundo, não é tem que matar todo mundo. Você vai pegar o nome do preparador, né? Mas é só uma questão da gente alinhar objetivos que o São Paulo tem, e para que vocês entendam que o que a gente está falando aqui, gente, não é descabido. É uma coisa que eu estou querendo falar há muito tempo. Quando a gente argumenta, e nós temos um mundo de pessoas que querem apenas torcer, e todo o direito do mundo dessas pessoas, inclusive as que fazem vídeo, e que fazem vídeos excelentes, e que todo mundo gosta, eu não tenho problema nenhum. Você pode fazer um vídeo sem estar calcado na realidade, mas aqui a gente está muito preocupado com pegar coisas que estão acontecendo há 10 anos e explicar. Aqui não é a paixão que guia e norteia o que a gente fala. Muitas vezes a gente vai defender jogadores, como o caso do Arboleda, que está jogando bem, mas pra gente aqui não deveria vestir a camisa do clube por outros motivos, ou até técnicos que, tipo, eu nunca fui fã do Dorival, e mesmo do Diniz, e sou um dos maiores defensores do trabalho dos dois, não sei nem se são bons técnicos. Não quero saber se são bons técnicos. Minha preocupação é se fizeram trabalhos bons aqui. O Cuca é um bom técnico? Não sei. Aqui fez um trabalho terrível. No Santos fez um trabalho bom. No Atlético Mineiro não sabemos ainda. Minha preocupação é o trabalho. Crespo é um técnico que parece muito bom e um trabalho muito promissor, mas ainda é começo. Minha torcida, para que quinta e domingo São Paulo consiga jogar muito e conquistar esse título que vai trazer uma tranquilidade, eu duvido que seja tão grande quanto a galera imagina. Eu vou repetir aqui. São Paulo foi campeão brasileiro em 2008, de forma inédita, um clube nos pontos corridos, na área de pontos corridos, ganhou 3 vezes seguidas com o Muricy. Os gritos da torcida era brasileiro é obrigação, porque tinha sido eliminado na Libertadores. E o Muricy caiu fora com a alcunha de rei do morre-morre, que só acabou quando ele foi campeão da Libertadores pelo Santos, praticamente chutado, porque, não ganha, na hora do mata-mata não consegue, só ganha esses campeonatozinhos de ponto corrido. Eu só estou querendo dizer que não adianta se pegar muito nessa questão de pressão,
porque um São Paulo é um time que sempre vai ter pressão, independentemente de ganhar ou não o Paulista. Se ganhar o Paulista e fizer um brasileiro ruim, cai fora da Copa do Brasil de Libertadores, a galera tá pedindo a cabeça de todo mundo. Um pessoal que é muito promissor em fazer um trabalho histórico. Então, assim, eu não estou preocupado, eu odeio um Diniz. Se fez um trabalho bom, eu vou falar, fez um trabalho bom. Por que é importante? Para a gente saber o que é bom e o que é ruim. E aí o Gabriel falou até para eu puxar uma coisa, que é uma coisa que eu falo para ele direto. Para quem falou que tinha que dar toda a prioridade para o Paulista, porque o time, assim, tá sem condição nenhuma. Eu vou aqui fazer um desafio, uma proposta, eu peço para vocês colocarem o que vocês acham aí nos comentários. Imagine a seguinte situação, imagine que São Paulo não consiga conquistar o Paulista. Pior cenário, não conquista a Libertadores, não conquista a Copa do Brasil, e escapou do rebaixamento no Brasileiro. Assim, no sentido, chegou ali no meio do Brasileiro, já não tem mais chance de cair. O que vocês acham de São Paulo abandonar o Brasileiro e dane-se se vai se classificar em Sul-Americana ou Libertadores? Dane-se. Dane-se a premiação, dane-se o dinheiro, dane-se tudo. E já começar a se preparar para o Paulista. Vocês aceitariam esse tipo de coisa? São Paulo abandona o Campeonato Brasileiro, começa a jogar com reserva, vai preparando os titulares, vai vendo quem precisa contratar e dane-se. Se classificou lá, ficou no Brasileiro em 15º, dane-se. Não caiu, tá ótimo. Não se classificou para nada, tá ótimo, melhor ainda. E força total no Paulista. Vocês concordariam com esse tipo de planejamento? Porque para mim foi muito parecido com as escolhas que São Paulo fez esse ano. Lembrando, o Campeonato Paulista esse ano paga 3,5 milhões para o campeão, é isso, né? 3,5 milhões, 30% a menos do que pagava no ano passado. E é muito menos do que a classificação da Libertadores. Aí vocês vão falar, mas isso é importante? É. São Paulo está endividado. São Paulo não está conseguindo pagar contas. São Paulo vai ter que vender jogadores. Vai vender quanto? Vai vender quando? No meio do Brasileiro? Quando a gente estiver disputando alguma coisa? E aí, como é que a gente vai conseguir manter? Aí a culpa vai ser de quem? Vender os jogadores e aí o Crespo não presta? Aí é um técnico pardal, aí é um técnico imbecil, demora para mexer. Já tinha hoje gente reclamando que ele demora para mexer. Não é questão de demorar para mexer. Ele estava colocando 2 jogadores voltando de lesão. O cara tinha que esperar um tempo para conseguir colocar esses 2 jogadores e foi meio pro all-in ali, para quem joga pôquer ali. Foi pro tudo ou nada, para quem não joga pôquer. Foi ali pro tudo ou nada. Então vou colocar Luciano e Daniel sabendo dos riscos. Cada vez que o Luciano botava a mão na coxa, o Gabriel quase morria. Eu imagino que o Crespo, o Corran e todo mundo também, o nome do preparador de goleiros? Gustavo Nepote. Gustavo Nepote, é verdade. Você já tinha falado dele uma outra vez, você tinha esquecido o nome dele. Então, assim, são coisas que a gente só tem preocupação aqui. Então, assim, eu vou fazer um convite para todos vocês que assistem aqui o canal e que já são, galera que é membro, a galera que já acompanha, a galera que já gosta, para passar esse tipo de mensagem. A gente precisa que essa mensagem chegue para mais pessoas. A gente entende e respeita quem pensa o contrário. E esse vídeo não é um eu avisei, porque a gente queria ganhar hoje. E a gente queria ganhar no Paulista. A preocupação aqui não é estar certo ou estar errado. A questão é que o São Paulo pode vencer mesmo fazendo errado e tomara que seja o caso. Mas um time que está em crise deveria focar e tentar fazer o que é mais correto, o que é mais adequado. Ou pelo menos deixar tudo nas costas do Crespo, não só no discurso. Não só no discurso. Porque daí você coloca muita pressão num cara que está falando uma coisa em entrevista, mas na hora do institucional que o cara pergunta, não, a decisão foi minha. E claramente, se você perguntar para o Crespo se ele prefere Libertadores ou Paulista, vão me desculpar. E aí a gente tem esse tipo de informação, porque, por exemplo, eu conversei com o Dorival, e o Dorival não queria ter colocado titular no segundo jogo. Foi imposição do São Paulo. Porque quem define planejamento não é o técnico. Quem define é a diretoria de futebol. E se o São Paulo não está fazendo isso e jogou nas costas do técnico, o São Paulo foi irresponsável. Porque está delegando uma função que é dele, do São Paulo. Agora, a gente tem um histórico. 10 anos o São Paulo faz a mesma coisa, chega um técnico diferente, faz a mesma coisa. Quem que será que está com a razão nessa história? De qualquer forma, é um resultado muito complicado. Eu jamais abandonei o brasileiro. Eu vou responder a pergunta que eu fiz, pra vocês colocarem ali nos comentários. Só acho que São Paulo tem que pensar racionalmente. São Paulo não pode pensar como se fosse administrado por uma criança de 8 anos que vai escutar os anseios e a pressão, vamos sacrificar a temporada inteira por um paulista. Porque isso costuma não dar certo e quando a gente fala isso, a gente se baseia em outros clubes grandes que fizeram planejamentos parecidos e tiveram destinos muito ruins e trágicos. Dá até medo que na transmissão do SBT um cara falou, não, São Paulo vai contratar aí um centroavante e o cara fala de morrer, o cara fala de, caraca, vai trazer quem? Messi para ser o centroavante. Cristiano Ronaldo, hein? Tirou os carros lá Me preocupa muito, porque eu tenho medo do São Paulo ainda querer fazer mais uma loucura financeira. Espero que não. Espero que seja realmente uma gestão pés no chão, com humildade, como se apregou. Torço muito. Tem mais alguma coisa para falar do jogo? Sim, do jogo, assim,
no geral, como eu citei, nos últimos jogos, a gente tem visto algumas dificuldades no time que não é o principal. Sim. E aí a gente tem, mas tá jogando com 3 zagueiros, não dava para trocar o 3 zagueiros, não dava para fazer outra coisa. Desculpa, nesse momento, eu não consigo cobrar variação dos reservas, não é nem dos titulares, sim, variação dos reservas do Crespo. Desculpa, eu acho que ele está corretíssimo de tentar manter a estrutura de jogo que ele mantém quase sempre, porque ele mal consegue treinar essa estrutura de jogo. Aí nem com titulares, nem com reservas. Daí para sair variando, para não sei quantas, não, tem que tira um zagueiro, mexe aqui, assim, para sair mexendo nisso, a chance de virar desespero, e o São Paulo em nenhum momento passou por desespero, não ficou dando bico para dentro da área, isso foi acontecer acho que no último minuto do jogo, porque até então o São Paulo ficou continuando com a sua proposta de tentando entrar na área, esbarrou em um dia tecnicamente muito ruim de Orejuela, de Galeano, de outras peças que poderiam entregar um pouco mais, até Vitor Bueno, outros jogadores que poderiam entregar um pouco mais, e aí você não, obviamente, até o Nestor, você vai ter mais dificuldade de conseguir entrar na área do adversário, até o Luciano, que teve a chance mais clara do São Paulo ali no segundo tempo, e não conseguiu colocar a bola para dentro do gol. Então, eu não consigo cobrar do Crespo variação, melhora do time reserva, porque ele está há tempos implorando para treinar. O São Paulo não quis treinar lá no começo da temporada. Teve que ganhar um tempo de treino do Doria. Que, como o Gustavo Nepote disse, foi uma mini pré-temporada. Sem férias, sem pré-temporada, o que nós tivemos foi uma mini pré-temporada. Entre 2 temporadas emendadas, e só lembrando, 2 temporadas emendadas. Uma temporada emendada. Uma temporada emendada da outra, verdade, não 2, essa é a segunda, em que o São Paulo jogou na passada 4 meses e meio sem descanso, fim de semana, quarto domingo, e sem uma preparação para isso. Foi de uma hora para outra o São Paulo se encontrou nessa situação, com um time que não tinha reservas, como tem o Crespo agora. Tem coisas para se elogiar nessa gestão de novo, tem coisas para se elogiar. São Paulo conseguiu reforçar o time. A vinda do Crespo foi um acerto enorme, e algumas contratações foram muito pontuais. Algumas a gente questiona, como a do William. Não estou condenando o jogador, mas estou questionando o quanto ele pode contribuir dentro do esquema do Crespo, mas algumas ali contratações foram pontuais, principalmente o Benítez, é um exemplo. Claro que a gente vai ter que avaliar com mais tempo e com adversários mais robustos do que a gente está vendo em começo de temporada, mas assim, não quero acreditar em fórmula mágica. O técnico não vem como salvador da pátria. O técnico não é salvador da pátria. O técnico faz um trabalho bom. Se tiver um conjunto muito bom de trabalho, de diretoria, pode ser campeão. Às vezes pode ganhar na sorte, na oportunidade mesmo, ali no acaso, porque isso acontece. Aconteceu em 2012 com São Paulo, aconteceu com o título brasileiro de Corinthians, que é muito mais raro um título de pontos corridos acontecer muito mais por obra do acaso, por uma coisa fora da curva. O normal é o time que trabalha mais e faz as coisas mais corretas ganhar. Se pegar os últimos todos campeões, ou eram times que tinham muito dinheiro, ou times que acertaram muito no planejamento, ou times que tinham muito dinheiro e acertaram muito no planejamento. Não vem sendo o caso do São Paulo. Não vem sendo o caso. Então, assim, parem de acreditar nessa história de o salvador da pátria, o cara que vai chegar, o jogador que vai chegar e vai ser mágico, ou o técnico que vai chegar ou ser mágico, e principalmente, o jogador não jogou uma partida, caneludo, uma vergonha, vagabundo. Não é o caso. Não é o caso. Para que o jogador consiga atuar de forma a contribuir, ele precisa que toda a engrenagem esteja funcionando. Tipo, o Luciano não vai salvar se a gente tiver uma administração como a gente teve de Leco, Raí, Pássaro, que foi tenebrosa. Assim como se Júlio Casares e Belmonte e o próprio Muricy ali na vanguarda não fizerem um trabalho bom, isso pode comprometer a comissão técnica, e pode ter Crespo, pode ter Corran, pode ter quem for, a coisa não vai funcionar. Então o que a gente pede, o que a gente briga aqui no canal é para que a diretoria faça seu trabalho, dê condições para a comissão, e quando não é possível, não foi possível, a gente aqui defende o Crespo, que é vítima disso daí, é vítima dessa situação, porque é um técnico muito promissor. Na minha opinião, se eu tivesse que comparar ele com o antecessor, eu prefiro muito ele, teria escolhido ele em todas as circunstâncias, mas eu não vou negar um trabalho anterior porque gosto mais de um ou gosto mais de outro. O gosto pessoal não entra em análise. Hoje o São Paulo foi tenebroso, mas também tem aí um time reserva que pouco treinou,
que precisa ajustar algumas coisas, precisa de tempo. O meu questionamento é por que num jogo de Libertadores a gente estava com times reservas, ou por que a gente não tinha mais titulares à disposição nos confrontos do Paulista, que eram mata-matas, e a gente já sabe a resposta, foi problema de planejamento. Quando o São Paulo, se tivesse esses jogadores, poderia ter no seu time reserva um time de mais qualidade, até para fazer a opção que fez agora. Então, o segredo estava lá atrás. E sabe quando a gente falou? No começo do campeonato. Várias vezes eu falei, se o São Paulo poupar aqui, o Gabriel até tinha bolado um planejamento muito bom, não que ele seja cientista nem nada, ele só fez contas pensando... Eu não sou, mas os cientistas ficaram muito satisfeitos com a causa que eles tiveram. Exato. Mas eu não sou. Então, assim... Eu só costumo seguir essas pessoas. A gente segue, a gente bola coisas e pensa. Se o São Paulo tivesse poupado no começo do campeonato, talvez tivesse Daniel Alves, Luciano e Éder à disposição, e aí os reservas, o time que ele teria para mesclar, seria de mais qualidade. A gente tem que lembrar que o São Paulo jogou as decisões do Paulista, menos 3 titulares, e a gente jogou com os reservas, menos 3 titulares dos reservas, se vocês entenderam bem, porque 3 jogadores que tiveram que segurar a onda, por exemplo, o Igor Vinícius poderia estar à disposição hoje. Não estava porque o Daniel Alves machucado obrigou que o Igor Vinícius jogasse na decisão do Paulista. Vocês entenderam onde está a lógica? Vocês entenderam porque a coisa é toda amarrada e não dá para a gente simplesmente pegar e analisar só um jogo sem fazer a contextualização devida? É por coisas assim. Acho que a gente matou, tem mais alguma... Não, a minha única preocupação, eu não lembro se eu cheguei a falar isso em vídeo, porque eu não lembro nem qual foi a última vez que a gente fez live, porque eu sou jogo, eu só escrevi isso em rede social. Tá. Mas assim, eu tinha ficado muito feliz, né, que o apreço que as pessoas têm pelo Crespo tem feito essas mesmas pessoas perceberem de uma hora para outra que é possível um time jogar bem e não vencer um adversário pior tecnicamente, ou simplesmente não vencer um adversário pior tecnicamente e não ser culpa do treinador. Sim. Isso é possível e o Crespo está fazendo isso perceber. Por quê? Porque os resultados estavam vindo. Eu só tenho medo que essas mesmas pessoas que mudam todo um discurso e toda uma opinião, se uma bola bate na trave sai, ou se uma bola bate na trave e entra, ou se um cara faz o gol de pênalti, ou se o cara perde o pênalti. É o efeito, como é que chama aquele jogador do Inter? É o efeito, vou chamar isso daí. Efeito Rodinei. Efeito Rodinei. Então, assim, eu só tenho medo que essas mesmas pessoas, se eventualmente o São Paulo não vence o Campeonato Paulista, começam a sabotar um trabalho que é promissor independentemente do resultado do Campeonato Paulista e, inclusive, independentemente do resultado da Libertadores, obviamente, da fase de classificação, e aos poucos a gente vai vendo a evolução. Dentro do calendário que deram para o Crespo, tá aqui, se vira, é Copa do Mundo, tá? Dentro disso que deram para ele, o trabalho é bom. Tá? E não vai ser, se o São Paulo perder quinta-feira ou se perder domingo, que isso vai mudar. Tá? Então, eu só fico muito preocupado com o que pode acontecer em um caso de não título domingo, porque agora o São Paulo praticamente deu adeus às suas chances de classificação em primeiro lugar. Precisaria que o Rentistas, na última rodada, vencesse o Racing na Argentina e o São Paulo vencesse o Sporting Cristal no Morumbi. Qualquer outra combinação, o São Paulo não se classifica em primeiro, ainda tem aí uma chance ultra remota que enfim, de qualquer jeito. Mas e só para a gente explicar isso. É só para deixar claro que assim, o resultado aqui a gente discute duas coisas que são diferentes. A gente discute planejamento e a gente discute resultado. O resultado, isso é óbvio e isso é fácil. Se o São Paulo ganhar, estamos todos felizes. Se o São Paulo perder, estamos todos irritados. E se ganhar, todos felizes, inclusive a gente. Sim, todos é todos. É todos. A partir do momento em que a gente entra a falar de planejamento, de profissionalização e de outras coisas, de controle de narrativa, de que tudo está certo, nada está errado. Não, absolutamente nada está errado. Até porque, como a gente já viu muitas coisas falarem aqui, se o São Paulo é campeão domingo, show, tudo foi correto. Em 5 meses o São Paulo está outro rumo. Se não ganha, em 5 meses não dá para mudar tudo, é difícil, tem um longo trabalho. Então, assim, não dá para ser baseado no resultado que você vai avaliar qualidade de planejamento, qualidade de trabalho e preparação para uma temporada que, se o São Paulo não for eliminado de nada,
já começou não sendo no Campeonato Paulista, já vai jogar todos os jogos do Campeonato Paulista. Se chegar para jogar todos os jogos da Copa do Brasil, da Libertadores, tomara, não vai ter meio de semana para treinar. Até novembro. Não vai ter. Até novembro. Tá? Então vai ter que criar em alguns cenários isso. De repente, não levando os titulares para o Piauí, mas aí a gente discute em outro momento. Mas isso é uma questão de planejamento. E aqui nós vamos discutir depois planejamento. E aí os resultados não precisam de discussão. O resultado, ou você ganhou, ou você perdeu. Aí a gente vai discutir só se jogou bem, se há evolução, se o time eventualmente está no caminho certo, o que precisa mudar, o que não precisa mudar, o que precisa continuar. Aí é outra coisa. O resultado, pelo resultado, não precisa ficar 35 minutos falando, porque aí, em teoria, hoje foi 1-0 foi contra, bom, então é tudo horrível, ruim. É muito fácil. E aí, assim, só para explicar o efeito Rodinei, para quem não lembra, foi o Inter pagou 1 milhão para que ele pudesse atuar contra o Flamengo, ele chuta uma bola, a bola bate na trave, corre o gol por dentro, não entra, depois ele é expulso, o Flamengo ganha o jogo, foi o maior erro da história. Se aquela bola entra, o Inter ganha, seria o maior acerto da história, não pode ser apenas isso. Né? E sobre, mas o São Paulo pode se classificar em segundo e pegar um adversário mais fácil porque é sorteio. Sim, mas na lista que o São Paulo pode pegar, tem Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, e River, e Inter, e Boca. São times que eu não queria pegar. E tem muita chance de pegar nesse sorteio e menos chance de pegar no outro. Só uma pausa. Assim, essa Libertadores, eu estava até discutindo isso com amigos meus essa semana, e eu vou tentar ser muito breve. Essa Libertadores, pelo jeito, não vai se classificar, e aí, com todo o respeito do mundo, um Delfim. Tá? Porque o Palmeiras não tem nada a ver que ele pegou o Delfim. Sim. Sorte do Palmeiras. Certo. Eles não têm nada a ver com isso. Assim como o São Paulo não tem nada a ver que pegou Ferroviária e Mirassol no Campeonato Paulista. Sorte do São Paulo. Porque o modelo de classificação ali, às vezes, faz o primeiro pegar adversários mais difíceis e faz um time que terminou abaixo, como o Corinthians ano passado, pegar adversários mais fáceis, dependendo do chaveamento. Então, assim, dificilmente vai se classificar o Delfim. O que a gente está discutindo é probabilidades de você pegar um time muito mais complicado contra um time menos complicado. Para quem, São Paulo não tem condição de ser campeão da Libertadores. Eu não sei, o Santos também não tinha, e tomou um gol aos 90 e 200 do segundo tempo cobrança de lateral, contra o Palmeiras, num cruzamento para a área, que cara começou de um lateral batido rápido. Que nem é um grande cabeceador, faz o gol. E minutos antes o Santos tinha tido uma bola passando isso aqui, da trave. Primeiro uma defesa do Everton, que vira um rebote, um chute do Pituca, que a bola passa isso aqui da trave. Sim. Então eu não sei. O que eu sei é, quando um time entra no mata-mata, começa uma nova competição. E se você puder pegar no primeiro mata-mata, que é quando você, em teoria, embala, que é quando o São Paulo ia, com dúvidas, enfrentar um Toluca, e vence um Toluca, e isso é só um exemplo, porque você vai conseguir achar exemplos de times que terminaram em segundo, que terminaram em pior na fase de grupos e foram campeão, e a gente vai achar o exemplo do Palmeiras ano passado, que foi o primeiro geral e ganhou. Sem torcida, não interessa. Foi o primeiro geral, foi lá, ganhou, porque veio o sorteio. E está sendo o primeiro geral de novo, abandonando o Campeonato Paulista. Agora perdeu hoje, então talvez perca esse posto. Mas a questão é assim, exemplos generalizados você vai ter de todos os lados. Sim. Então se discute probabilidades. Eu não gostaria de pegar o Palmeiras, que já é primeiro do seu grupo. Eu não gostaria de pegar Flamengo, que provavelmente será o primeiro do seu grupo. Como tem outros segundos colocados que eu também não gostaria de pegar. O Inter eu também não queria pegar. Exato. E o Boca. Esses que querem se classificar primeiro são os principais. E o Atlético Mineiro. Pelos reforços. Assim, tem dos dois lados. A minha questão é probabilidades na competição mais importante. E mais do que isso, o time que você se dispôs a jogar contra Rentistas e Racing, e ainda bem que o São Paulo não perdeu para o Rentistas, porque hoje estaria até com a classificação ligeiramente ameaçada, ainda bem que isso não aconteceu, mas o time que você se propôs a jogar hoje contra o Rentistas, ele tinha plenas e totais condições de se classificar contra a Ferroviária e se classificar contra a Mirassol. E aí o clube faz uma escolha. Eu discordo da escolha, e se tivesse jogado, como falamos antes, com um time reserva, nessas fases de Campeonato Paulista, e tivesse perdido, eu estaria aqui falando a mesma coisa, como estive falando quando o São Paulo colocou um time misto contra o Corinthians. Empatou, quase perdeu, e eu não vou mudar o meu discurso baseado em resultados. Só que, infelizmente, eu tenho muito medo de quem muda e pauta o seu discurso baseado se a bola entrou ou não. E o pessoal que não entende que a gente está aqui seguindo uma linha de coerência. E, de novo, não estamos cobrando coerência de ninguém precisa ser coerente, tá? Tem muita gente que quer só torcer, e que torçam, e que quer fazer a parada do papo de botequim. Adoro papo de botequim, eu acabo sendo chato do rolê, porque eu sempre vou tentar trazer exemplos e tentar trazer a lógica.
mas não é necessário. Então, não estou cobrando nada de ninguém e nem da torcida, nem estou contra a torcida. Pelo contrário, estou a favor. Que tudo que eu quero, quinta-feira e domingo, São Paulo jogue os jogos da vida e que no Libertadores consiga a classificação e vamos para cima. É isso. Tá? Derrota não é para baixar a cabeça, é um trabalho muito bom, é promissor, tem erros, os erros a gente apontou, tem acertos, os acertos a gente apontou também, acertos a gente aplaude, erros a gente aponta para ver se podem ser corrigidos para que São Paulo seja sempre um time mais forte. Esse é o desejo do canal. É isso, a gente vai se despedindo. Só um ponto, não vai ainda. Só um último detalhe. Para quem super valoriza questões de tabu e que tem que jogar com o time titular contra o Corinthians de qualquer jeito, porque o tabu hoje foi a primeira vez na história do São Paulo Futebol Clube em uma competição como a Libertadores, tá, que o São Paulo perde para um argentino jogando no Morumbi. Então, para quem se preocupa muito com tabus, aparentemente isso eu não estou vendo ser muito citado. Então, os tabus de Libertadores, o respeito internacional que o São Paulo ainda tem, principalmente quando vai jogar contra o Rentistas e os jornais colocam, geralmente o jogo em casa é para você ganhar, mas esse aqui o Rentistas vai para não perder e não sei o quê, e coisas que o São Paulo tem perdido há alguns anos, porque os vexames não se limitaram ao cenário regional e nacional. Aparentemente isso está tudo certo, mas o tabu contra o Corinthians, esse aí sim. Quando eu falo que a supervalorização contra o rival, é desse tipo de coisa que eu digo. Porque hoje tinha o tabu, tinha uma primeira colocação de grupo em jogo, mas a gente preferiu um duelo contra o Mirassol, com todo respeito ao Mirassol, porque tem que ganhar o Campeonato Paulista a qualquer custo. E se o Crespo não tivesse preocupado, uma última parte já da minha parte, já que você fez o seu a parte aí, não teria colocado no sacrifício do Luciano Daniel Alves para um jogo. Ele sabia a importância que era esse jogo. É importante. Foi muito importante. Uma pena. Enfim, é isso. Vamos ficando por aqui. Eu nem vou falar de live nem nada, não dá tempo, que quinta-feira já tem jogo, decisão de campeonato, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, um jogo importantíssimo, primeiro jogo fora, então tem toda aquela coisa, já não tem tabu mais, no São Paulo precisa conseguir um bom resultado, domingo tem mais e vamos torcer para que vá com um time competitivo. Um abração para todo mundo e como a gente sempre fala, vamos São Paulo.